A Bíblia nos apresenta uma mensagem constante de chamado ao arrependimento. O Senhor nos convida a examinar nossos corações, considerar nossos erros, e nos voltarmos para Ele. O arrependimento é uma mudança de mentalidade e atitude. Uma pessoa que se arrepende, muda de ideias e atitudes que não agradam a Deus, e pelo reconhecimento da necessidade de mudança, decide viver de forma diferente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, nos aprofundaremos nas Escrituras para explorar o tema vital do arrependimento. Vamos viajar pelas páginas sagradas da Bíblia, para compreender o que significa realmente se arrepender, e como essa prática pode transformar nossas vidas. Arrependimento significa mudar de direção, ou mudar o pensamento, atitude. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2, 25. Que Deus lhe dê uma visão, caminho que seguem, por escolhas, e tanto arrependimento por tê-lo na vida, que desejam reconhecer a verdade. Depois de todo o nosso cuidado em ensinar a verdade aos outros, a nossa única dependência é de Deus para o seu sucesso. Não podemos ter certeza de que eles reconheceram os seus erros, certamente não podemos confiar em nenhum poder que o argumento tenha, só podemos esperar que Deus lhes mostre o seu erro, e os capacite a ver, e abracem a verdade. Uma pessoa arrependida está pronta para aceitar a correção de Deus, e aprender como viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar. Mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer melhor, e lutar contra o desejo de pecar. Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, e muda de direção seu caminho, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa viver mais com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais debaixo de condenação. O perdão é fruto da vida em Cristo. Esta é uma marca distintiva de todos os que estão em Cristo, por isso o Senhor nos ensina a orar no Pai Nosso: perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que pecam contra nós. Quando Deus nos perdoa, significa que o ofendemos. Cada pecado na sua vida e na minha é uma ofensa pessoal contra Deus. O arrependimento é um processo que todo crente começa, mas nenhum de nós completa nesta vida. Nossa acusação para com Deus é, na melhor das hipóteses, uma pequena parte do que deveria ser. Graças a Deus, Ele perdoa quando nossa lamentação começa, não quando está completo. Sem isso nenhum de nós jamais seria perdoado. Mas amigos, lembrem-se disto: não há perdão sem arrependimento. Não há perdão sem o reconhecimento e arrependimento. A Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva à morte espiritual. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, e temos muitos problemas. Mas, porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho Jesus, para nos libertar do pecado, e restaurar nosso relacionamento com Ele. Jesus disse que todo pecado começa dentro de cada um de nós. Por isso, é muito importante atacar a raiz do problema, a tentação. Quais são os pensamentos, os lugares, ou as situações que despertam sua inclinação carnal? Evite-os, lute contra eles. Combata os pensamentos errados, não dê asas a pensamentos ruins, que vão contra a palavra de Deus. Você pode mudar seus pensamentos. Pense em outras atitudes que você pode ter, em vez de pecar. E confie sempre nas palavras de Jesus. Procure encher seus pensamentos mais com as coisas de Deus, orando, meditando a Bíblia, refletindo em coisas boas, vendo vídeos edificantes, lendo bons livros. Pense nas consequências do seu pecado, e se você ofendeu alguém, vá e peça perdão. Disse Jesus: deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 24. Pense em outras atitudes que você pode ter em vez de pecar. E confie sempre nas palavras de Jesus. Os pecados mais difíceis de combater são aqueles que se tornaram um hábito em nossas vidas. Para vencer esses pecados, você pode precisar da ajuda de outras pessoas. Ter alguém que possa lhe aconselhar é muito importante. Por isso não se isole, procure alguém maduro, que tenha sabedoria, ou algum profissional para orientá-lo. Sabe qual é a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus, e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida? Você. Devemos entender que nada fora de nós pode nos desviar do caminho, isso ocorrerá somente se permitirmos. Quando tivermos o desejo genuíno de nos aproximarmos de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar dele.
A sinceridade, como revelada nas Escrituras, não é apenas um ato de contrição superficial, mas uma mudança profunda de coração. É uma transformação que vai além das lágrimas dos olhos, alcançando as raízes de nossas escolhas e atitudes. Jesus nos convida a considerar nossos pecados não apenas como transgressões isoladas, mas como manifestações de uma condição humana quebrada, necessitada de redenção. Nossas sinceridades não são metas para a vergonha, mas portas de entrada para a graça divina. Deus, em sua misericórdia infinita, não apenas nos chama ao arrependimento, mas estende sua mão amorosa para nos erguer quando caímos. Ele não nos avalia pelo peso de nossos erros, mas nos enxerga através da lente da redenção. O perdão de Deus não é uma concessão relutante, mas uma oferta abundante. Ele não somente apaga nossas transgressões, mas lança no fundo do mar do esquecimento divino. À medida que nos arrependemos, somos abraçados por uma graça que supera nossas falhas mais profundas. É uma reconciliação que transcende nossa compreensão humana, refletindo a amplitude do amor divino. Ao contemplarmos o arrependimento e o perdão de Deus, somos chamados a abandonar o fardo da culpa e aceitar a libertação da graça. Nosso Pai Celestial não nos aprisiona em nossos erros passados, mas nos convida a uma nova vida em sua luz redentora. Que esta jornada de arrependimento e perdão seja mais do que um ritual religioso, mas uma experiência transformadora. Que cada coração abraçado pela graça de Deus possa, por sua vez, se tornar um agente de perdão e amor no mundo. Que a compreensão do perdão divino nos motiva a perdoar os outros, gerando um ciclo de restauração e redenção, que reflete a imagem do amor de Deus em nós. À medida que concluímos nossa reflexão sobre o arrependimento e o perdão de Deus, desejo que estas palavras tenham aprofundado em seus corações, tocando as fibras mais profundas de suas almas. Que isto seja mais do que um simples vídeo, mas um momento único de encontro com a graça divina. Enquanto o sol se esconde no horizonte, que possamos visualizar o simbolismo desta nova fase em nossas vidas. O arrependimento não é um caminho de escuridão, mas uma jornada em direção à luz da graça e ao perdão de Deus. Que, ao contemplarmos nossas próprias fragilidades e erros, podemos lembrar que o arrependimento é uma ponte que nos leva à transformação. É o convite divino para nos levantarmos mais fortes do que antes. Neste momento, deixe o Espírito do perdão divino inspirar ações concretas em sua vida. Assim como Deus nos perdoa, que podemos estender essa mesma graça aos outros, criando um ciclo de amor e reconciliação. Que a compreensão do perdão divino nos motive a perdoar generosamente, construindo pontes de reconciliação e restauração em nossos relacionamentos. Ao encerrar este vídeo, que a luz da renovação espiritual brilhe intensamente em sua vida. Que o arrependimento seja o ponto de partida para uma jornada de transformação contínua, guiada pelo perdão de Deus e permeada pela graça divina. Que a graça de Deus ilumine cada passo de sua jornada, guiando cada um de vocês para uma vida de redenção, amor e serviço aos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. A ninguém devolvei mal por mal, procure proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Romanos 12, 17 a 18. Tenham todos um excepcional dia. Deus abençoe a todos.